Olá, amigos, amigas. Vamos para a segunda parte do estudo de O Livro dos Espíritos, desse sábado, dia 15 de agosto de 2020, às 14h30. E estamos estudando o livro segundo, para quem ainda não entrou no grupo depois, né? O Livro dos Espíritos ele tem 4 partes, né? O livro primeiro, segundo, terceiro e quarto, e soma 1019 perguntas e respostas com os comentários, mais a introdução, mais a conclusão. E no livro segundo, que é o Mundo Espírita ou dos Espíritos, nós estamos no capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, ou seja, a reencarnação, e o item 6 da infância, nós na verdade já acabamos o item, mas tem o comentário final, nós estamos falando sobre o comentário final. E tem algumas frases que eu gostaria de falar para vocês aqui do comentário. A debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis, ou seja, as crianças, né? Acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Olha que interessante, né? Então, ao passar pela infância, nós ficamos mais flexíveis. Imagina um material que é mais fácil de você moldar, né? Como aquelas massinhas que as crianças brincam. Então, a nossa flexibilidade nos torna mais receptivos àquilo que está sendo ensinado. E se for bem ensinado, falamos bastante sobre a educação, né? Através do exemplo, através do diálogo, através, né, de todos esses mecanismos que são da educação espírita, porque não se educa batendo, não se educa com castigo, e sim com sanção por reciprocidade, que é diferente. Vamos lembrar, castigo é uma coisa desconectada às vezes da realidade. Então você não fez a tarefa, você fica sentado ali. Mas isso me faz aprender. Olha, você não fez a tarefa, então agora você não irá fazer tal atividade até você concluir a sua tarefa. Perceba a diferença? Né? Isso não é um castigo, isso é lei de causa e efeito. Né? Se eu não fiz, eu vou ter que fazer. Né? Eu falei a semana passada, se eu sujei, eu vou ter que limpar. Ah, mas isso é um castigo? Não, é sanção por reciprocidade. O universo funciona assim. Se eu como demais, eu engordo. Se eu bebo demais, eu fico bêbado. Se eu uso droga, eu vou ter as consequências disso. Né? Enfim, qualquer coisa que eu faça, eu tenho uma consequência. As coisas boas também. Não, eu citei 3 exemplos mais negativos, mas se eu faço bem, eu também sinto os efeitos disso. Não é? Ainda para finalizar esse comentário, está dito o seguinte, é o último parágrafo. É assim que a infância não é somente útil, necessária, indispensável, mas ainda a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Olha a sabedoria de Deus mais uma vez aparecendo aí, né? A gente sempre diz que não há possibilidade de nós imaginarmos um Deus soberanamente justo e bom, né? Entendermos a bondade e a justiça divina sem a reencarnação, sem as múltiplas encarnações que nós temos como chance de nos melhorarmos, né? E aqui encerramos essa parte 6 da infância com este comentário. E entramos agora no item 7 do capítulo 7, simpatias e antipatias terrenas. Tem alguns assuntos que as pessoas que sabem que nós somos espíritas, no trabalho, na família, na escola, nos lugares, sempre nos perguntam, né, sobre desencarne coletivo, catástrofe, sobre simpatias e antipatias, né, elas têm curiosidade por saber sobre isso. E a gente sempre diz que o estudo da doutrina espírita não pode ser feito assim de forma pontual. Eu vou lá, vejo uma pergunta e uma resposta, entendi. Na verdade é um todo, né? Há um corpo doutrinário, eu preciso compreender todo esse desenvolvimento. Imagine que eu viesse aqui sem ter visto nada da doutrina espírita e fosse no capítulo 7, tem 7 simpatias e antipatias terrenas. Vocês verão que para quem estuda a doutrina parece óbvio e simples, mas pode provocar muitas interpretações equivocadas
por conta da falta desse contexto no estudo do assunto. A pergunta 386 é a seguinte: dois seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se noutra existência corpórea e se reconhecerem? Não necessariamente reconhecerem-se, né? Então, por exemplo, quem foi no passado pai e filho, né? Mãe e filho ali, ou um casal que se amava, eles vão se encontrar e falar: ah, eu te reconheço, você foi minha esposa, foi minha filha. Não, não é assim que funciona. Mas haverá entre esses espíritos uma afinidade do tipo, como aquela pessoa é legal, como eu gosto de ficar perto daquela pessoa. O contrário também é verdadeiro, né? A gente também tem antipatias. Lembra que aqui está falando de simpatia e antipatia. É que essa pergunta especificamente são de seres que se amaram. Ah, Edmir, mas comigo aconteceu, ou eu conheço uma história de pessoas que se reconheceram. Sim, eu mesmo tenho algumas histórias interessantes sobre isso, mas não é tão comum e nem é tão importante, não é? Pode ser que a gente tenha alguma lembrança do passado, pode ser que a gente, depois de muito tempo, até junto com a pessoa convivendo, algumas memórias começam a vir à tona. Eu vou contar um caso bastante pitoresco aí das minhas lembranças, apenas para ilustrar, mas sem querer dizer que isso é importante, tá? É uma ilustração bem simples. Há uma pessoa que nessa encarnação tive 2 ou 3 contatos ao longo da vida e que desde o primeiro momento que nós nos vimos, por volta dos 15 anos, nós como que nos reconhecemos. E aí, conversa vai, conversa vem, nós começamos a perceber que havia uma forte ligação dessa pessoa e também da minha parte com a igreja, que no passado nós devíamos ter convivido na igreja. E em determinado momento de uma conversa, nós descrevemos um local que nós tínhamos em nossa memória. E eu descrevi um pedaço e a pessoa descrevia outro pedaço. Eu falava, mas tinha isso, um jardim, tem isso também. Eu falei, gente, mas onde que é esse lugar, né, que você e eu lembramos de uma vida passada? E era um mosteiro, né, era um local, a gente não tinha clareza se era um convento, um mosteiro, que nós no passado tínhamos estado lá. Passado alguns anos dessa conversa, em determinado dia, e foi uma coincidência muito interessante, porque o Jornal Nacional teve uma época que o William Bonner pegava o avião e ia apresentar o jornal em praça pública em cidades diferentes. E eu estava assistindo o jornal aquele dia, jantando e assistindo o jornal. A pessoa me ligou e falou: você não sabe onde eu estou? Eu falei: não faço ideia. Ela falou: eu estou em tal cidade, naquele mosteiro que nós comentamos. Eu falei: olha, interessante, o William Bonner está apresentando o jornal aí dessa cidade, né? Porque eu estava vendo ali, eu estava assistindo, né, a apresentação que estava sendo ali na praça, e ela falou: ah, então daqui, porque o mosteiro fica num local mais alto da cidade, ela falou: eu vi mesmo que a praça, que ficava uma boa distância, está toda iluminada, né, o movimento ali, então é isso, é o Jornal Nacional que está sendo apresentado. Eu falei: e aí tinha uma coisa nesse local que não batia. Nós lembrávamos que tinha uma escadaria de cada lado para subir para um pavimento superior. E ela disse: mas tem uma coisa errada, só tem escada de um lado aqui. Bom, talvez, né, não seja também, mas era muito igual tudo que nós lembrávamos. E aí, passado algum tempo, ela estava lá num evento, né, um evento de um encontro de colégios, né, que eram coordenados pela igreja ali, então era um evento. Bom, aí ela me disse depois o seguinte: ela falou: olha, eu não conformada com a falta de uma escada, fui perguntar para um
frei bem idoso, lá na faixa dos 80 anos. Eu falei, olha, aqui e tal. Ele falou, ah não, filha, tinha sim. Até a década de 60, ele falou, quando eu estudei aqui nesse colégio, tinha sim. Mas é que depois eles tiraram para fazer o elevador, né? Então modificou aqui esse lado do prédio, porque tem os elevadores. Bom, é uma memória, mas é o que eu falo, não tem muita importância, mas provavelmente foi um reencontro de duas pessoas que estiveram numa mesma ordem religiosa, trabalhando juntos ali, e que se reconheceram, né, de alguma maneira, só que isso é incomum, apenas pitoresco, apenas um caso interessante para que a gente possa saber que a memória de vidas passadas às vezes vem, mas vem dessa maneira, em lampejos, não com a clareza total. Que bom, veremos adiante o porquê isso é bom.